E isso é um processo que a gente caminha muito perto, muito perto, né? E eu digo, a gente convive isso, a gente não tem problema, a gente é pastor, apóstolo, dentro de uma visão cristocêntrica, a gente não tem problema com relação, inclusive, a direcionar pessoas que precisam de tratamento terapêutico. Porque, às vezes, a gente tem uma visão tão religiosa do processo que a gente, nós como pastores, não aceitamos. Nós achamos que somos fracassados se algum discípulo precisa ir para a psicologia e precisa ir para o psicólogo. Você está entendendo? Quando, na verdade, as emoções estão tão abaladas que as questões espirituais estão comprometidas. Não conseguem nem orar, não conseguem jejuar, não conseguem buscar Deus, às vezes, ou não conseguem vir à igreja, estão realmente deprimidas emocionalmente. Isso é um processo realmente bem delicado. Mas que todo o acompanhamento através do discipulado, isso vai construindo, amém? Hoje, a apóstola Mara precisou disso. Lá em 2009, nós íamos toda semana a Curitiba, passou por um processo de depressão profunda, foi difícil. Né? E nós íamos para lá toda semana em Curitiba com a deusa de Avelar, que acho que vocês chamam conhecer, não, né? Não. Deusa de Avelar, e depois com todo o processo veio, e, enfim, passou um processo aí, terminou agora um processo terapêutico também da TRG, e a apóstola está se formando terapeuta no final do ano agora. Está se formando e será terapeuta e poderá atender como terapeuta a partir do ano que vem, eu acredito já. Ela poderá ter até consultório, olha só que coisa chique, né? Hein? Eu fico esquisito fazer nem ela. Já sei que não vai entender. Amém? Esse aí, né? Coisa linda. Agora nós estamos aqui em Itajaí desde o dia 1º de maio de 2025. Estamos num novo tempo de caminhar. Estamos aí já no mês de quadrimestre, já é mês de agosto e setembro, já estamos numa agenda toda fechada de discipulado, né? Toda ela fechadinha já de discipulado. Alguns que estão aqui comigo já fizeram discipulado conosco, estamos nessa agenda de discipulado, dessa construção, nesse início, exatamente o que ele falou aqui, a gente vive falando muito sobre isso, sobre sinceridade, sobre verdade, sobre integridade, sobre ter o nome limpo na praça. Isso é uma coisa que a gente prima muito, entendeu? É ter nome limpo, porque vale muito mais um bom nome do que muitas riquezas. Então eu sempre falei isso para ele. O pastor Ovi está ali, o pastor Ovi Cristina, caminha comigo há 23 anos. Quando se converteu a Cristo, ele devia um monte de grana. Lembra disso? Eu lembro disso, eu falei com ele, para ser pastor aqui, meu irmão, você vai ter que ajeitar a sua vida. Para ser cristão, vai ter que ajeitar a sua vida. Ele na época, vendeu as coisas que ele tinha, trator, muque, lembra disso não? E ele pagou tudo e disse, não tem mais nada. E hoje, entendeu? Hoje conseguiu ajeitar. Não estou dizendo que todo mundo tem, mas é quando você não consegue mais pagar e nem sequer se justificar. Né? Então eu ensinei isso a eles com essa sinceridade, essa verdade, essa integridade diante das pessoas que nos olham como qual a identidade? De Cristo. Isso é muito importante. Amém, queridos? Glória a Deus. E claro, ser um bom esposo, ser uma boa esposa, ser um bom pai. Essa é a identidade cristã, é Cristo fazendo realmente a diferença em nossas vidas. E hoje são pastores lá em Rio Negrinho, são que estão pastoreando o ministério lá em Rio Negrinho, fazendo tudo. E diz que assim, no culto de domingo, é como se eu não estivesse mais lá, de fato. E não estou, né? Não estou mesmo. Mas funciona. É assim, e funciona exatamente como se eu estivesse lá, meu irmão. É como se eu estivesse lá. Está entendendo? Por quê? Porque aprenderam através do discipulado todo esse processo. Entende? E já caminham sozinhos. Amém? Com toda uma liderança que está lá estabelecida e que mês que vem, em setembro, né? Mês que vem, semana que vem,
Nós vamos ter o aniversário do ministério lá e vamos estar ungindo os pastores Jonathan e Ana. Essa é a unção pastoral do Jonathan e da Ana. E quando falei que o Jonathan e a Ana seriam ungidos pastores no ministério, teve uma festa na igreja. Sabe o que é isso? Que não foi diferente quando eu falei assim, nós vamos ungir lá em 2011. Né? Tava o apóstolo Wagner estava lá, lembra disso? O apóstolo Wagner estava lá, Edson Mesquita estava lá também. E nós falamos assim, nós vamos ungir pastores Luque e Cristina como pastores do ministério. Quando eu falei isso, teve uma festa na igreja. Por quê? Porque a unção só legitima aquilo que você já é. Entendeu? A unção vem sobre aquilo que você já faz. Aí você, entendeu? E aí vem a unção. Então e essa é a caminhada de todo esse processo realmente que nós seguimos, né? Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui, nós vamos fazer uma oferta agora. Amém? E eu quero convidar, vem cá, pastor Cristian, vem cá. Alguns minutinhos aqui. Pastor Cristian, pastor lá de São João Batista, Canelinha. Já nos conhecemos bastante tempo também. E é um servo, queridos, tão querido, que eu falei, eu quero que você fale um pouquinho sobre a oferta hoje, porque é alguém que além disso, tem me honrado todo mês, sabe? Também com sua oferta, sua primícia na minha direção da minha vida, honrando o seu apóstolo, honrando o seu líder, honrando a Deus antes de tudo, através do seu apóstolo e do seu líder. E aí eu falei, quem pratica a honra, né? Ele realmente tem a legalidade de falar sobre isso. Amém? Graça e paz, amém, amados? Amém. Uma honra, né, poder estar aqui com vocês nessa manhã. E quero primeiramente dizer, né, que também já precisei de terapia, inclusive com o apóstolo Adriano. Acho que foi lá por volta de 2010. A gente passou um período de tribulações muito difícil. Na verdade, o ministério ele é marcado, né, por muitas experiências desafiadoras. E na época eu vinha a Itajaí umas 2 vezes, eu acho, fazer sessão com a apóstola Adriana. E só fiz 2, eu acho que no máximo, porque nas 2 sessões ela falou tudo aquilo que eu pregava na igreja, tudo aquilo que eu ensinava, tudo aquilo que eu falava. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Isso foi a minha experiência. Eu preciso botar em prática aquilo que eu já falo, aquilo que eu já ensino. Né? E depois de lá para cá, eu fiz muitas outras sessões, só que sessões gratuitas. Como assim? Me tornei especialista em fazer sessão gratuita. O meu filho ele participa de uma clínica para crianças de autismo. Ele é autista, né? Grau 1. E aí naquela clínica tem um monte de terapeuta, né? Tem AT, tem terapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, tem todo mundo ali. Então eu converso com todo mundo nos bastidores, né? Eu faço consulta gratuita, eu levo meu filho. Eu ganho consulta com fono, com psicólogo, com tudo que eu ganho. Eu fiz amizade com outro psicólogo também aqui da cidade de... Acho que de Balneário Camboriú, eu acho que ele não mora em Balneário, mas ele atende lá. E outro dia eu fiz amizade com esse pastor e marquei um cafezinho com ele e ganhei mais uma consulta gratuita. E aí a gente vai conversando, né, e a gente é curado quando conversa, né? Porque na verdade, como diz lá em Tiago, né? Acabou aqui a pilha? Como diz lá em Tiago, né? Confessar as vossas culpas uns aos outros, né? Então a gente precisa mesmo encontrar pessoas de confiança que a gente possa, amém? Encontrar pessoas de confiança, né? Que a gente possa abrir o nosso coração. É só isso que a gente precisa, né? E para isso a gente tem o apóstolo Leandro, tem muitas outras pessoas que Deus tem levantado. Mas enfim, amados, queria deixar 2 versículos. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Colossenses 3, versículo 23 e 24. A palavra de Deus diz assim, né? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém? Esse texto para mim tem sido um dos maiores desafios dos últimos anos. Porque eu não sei se alguém aqui enfrentou essa guerra, mas eu enfrentei essa guerra e eu acompanho muitas pessoas enfrentando essa guerra, né? De servir ou fazer qualquer coisa para Deus esperando algum tipo de recompensa, né? E no passado a gente cantava muito na igreja uma música que dizia assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Só que parece que a igreja entrou num tempo, né, que entrou uma espécie de doença emocional na igreja e a gente não conseguiu mais fluir naquele mesmo espírito que a gente fluía na época que essa música foi gravada pelo Ministério Toque no Altar, né? Quem lembra dessa música, né? No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, em tua presença é o meu prazer. E a letra da música dizia, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Então houve um momento na igreja que essa música chegou ao conhecimento de todos e a gente realmente vivia isso. A gente dava o sangue, dava o melhor, entregava dízimo, entregava oferta, entregava primícia, e tinha célula na segunda, encontro na terça, e reencontro, e supervisão, macrocélula. Aí final de semana era encontro do fruto fiel, consolidando fruto fiel, multiplicando fruto fiel, encontro, reencontro, encontro de casais, revisão 1, revisão. E a gente trabalhava muito e o tempo todo. Se acontecer de eu não ser reconhecido, não tem problema. Eu já aprendi, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, tudo que eu faço é para Deus. Mas houve um momento, isso eu estou contando da minha experiência, né? Que parece que entrou um vírus dentro da igreja e agora essa música, acho que ninguém mais nem canta, né? Porque até um dia conversando com a irmã, ela disse: olha, eu não concordo com a letra dessa música, porque eu acho que a gente precisa ser reconhecido sim. E eu disse para ela que ela não está totalmente errada. E na visão celular, uma das coisas que o apóstolo René mais trabalhou foi o ensino da honra. E diga-se de passagem, poucos líderes na nação ensinam sobre honra. Porque para ensinar sobre honra, tem que, em primeiro lugar, viver, né? E tem que ter muita coragem. Porque sempre que alguém fala sobre honra, parece que a pessoa está legislando em causa própria, parece que ela está puxando sardinha para si. Mas a palavra de Deus o tempo todo ensina que tudo que eu faço para pessoas, eu tenho que fazer como que para o Senhor. É para o Senhor que a gente faz todas as coisas. Então, se eu estou honrando o apóstolo René, é a Deus que eu estou honrando. Se eu estou honrando o apóstolo Leandro, é a Deus que eu estou honrando. Se eu estou honrando o meu pastor, o meu apóstolo, da minha denominação, é a Deus que eu estou honrando. Se eu estou servindo pessoas, é a Deus que eu estou servindo. Mas parece que entrou um espírito de amnésia na igreja e hoje eu me relaciono com pastores que estão carentes de ser reconhecidos. E isso também já me picou, esse vírus também já me picou durante um tempo. E a gente precisa ser liberto disso, a gente precisa voltar a ter esse entendimento que tudo que a gente faz é para Deus. Eu conversava com uma pessoa essa semana ainda, e a pessoa dizia assim: eu não concordo que pastor pode prosperar. Eu não concordo que apóstolo tem que ter um bom salário, que tem que prosperar. Eu não concordo com isso. Certo? Por que eu não concordo? Não, porque não pode. Onde é que se viu isso? Pastor prosperar, que negócio é esse? E aí eu contei para ele, eu disse: olha, eu fui muito abençoado por Deus, porque eu me converti no ano de 1996. Me apaixonei por uma menina que hoje é minha esposa, Igreja Batista da Esperança em São João Batista. Eu era católico, rachado, não perdi uma programação da Igreja Católica. No ano de 1997 eu fui participar do retiro de jovens do acampamento Batista Catarinense. E naquela ocasião, eu nunca tinha ouvido falar sobre dízimo.
Nunca tinha ouvido falar sobre oferta, nem sabia o que era isso, porque na igreja católica a gente não tinha muito esse ensinamento, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer, em 1997, o pastor Valfrido, que era o administrador como é que chama? O acampamento batista catarinense. Os batistas, naquela época, 96, 97, sempre que a gente queria fazer um retiro, uma programação, ia para o acampamento batista catarinense, que era um lugar para receber os batistas, né? E eu participei de alguns retiros lá. E o pastor Valfrido, eu perguntando para ele, me ensina aqui sobre esse negócio de dízimo. Ele me ensinou uma coisa, e eu nunca mais me esqueci. Ele disse, olha, Cristian, eu vou ensinar uma coisa para você. Sempre que você entregar teu dízimo, sempre que você entregar a tua oferta, nunca esqueça, você está fazendo para Deus. E eu nunca mais me esqueci, pastor Amado, que sempre que eu vou entregar, eu estou fazendo para Deus. Graças a Deus, todos que estão aqui hoje, nós somos privilegiados, porque a gente está debaixo de uma visão que ensina santidade e santificação como ninguém. Então eu não consigo acreditar que exista alguém debaixo desse manto que vai administrar os recursos financeiros de uma maneira errada. Não consigo acreditar nisso. Mas a gente sabe que no passado muitos escândalos aconteceram no meio cristão, inclusive envolvendo pastores, apóstolos, e por causa disso muitas pessoas, até o dia de hoje, se travam na hora de entregar uma oferta, na hora de entregar o seu dízimo, ou uma primícia. Então, a pessoa se trava porque ela pensa, meu Deus, o que o pastor vai fazer com esse dinheiro? E o tesoureiro, será que esse meu dinheiro vai ser bem investido? Porque a gente vem com uma cultura lá do mundo que o dinheiro tem que ser bem aplicado, tem que ser bem investido. Eu garanto para você, não existe investimento melhor do que o reino de Deus. Não existe. Se existe, eu não estou sabendo, né? Agora, o fato de saber que já tiveram líderes, em algum momento da história, que deram mau testemunho, isso ainda trava pessoas, ao ponto de alguém vir para mim e dizer, não concordo, né? Agora, quando a gente entende que eu estou fazendo para Deus, que eu estou entregando para Deus, que o apóstolo Leandro é uma figura de Deus na terra, a apóstola Mara é uma figura, uma representante de Deus na terra, pode até ter algum defeito, como todos nós temos, se tiver alguém que não tem, né? Parabéns para você já pode ser arrebatado hoje mesmo. Então, quando eu tenho esse entendimento, amados, eu sou liberto disso, né? Então, nós precisamos... Eu estou compartilhando isso porque eu pedi para Deus, e quando o apóstolo me chamou, eu disse, Deus, o que eu vou falar? E aí eu pedi, o Espírito Santo me deu essa palavra, né? E essa palavra ainda essa semana, eu presenciei pessoas que estão com dificuldade nisso, né? Não só me ofertar, mas até mesmo servir na igreja. Então a gente precisa lembrar que se eu estou servindo homens, é a Deus que eu sirvo. Tudo lá no seu trabalho, não só na igreja, mas no trabalho, tudo que você está servindo pessoas, você está servindo a Deus. Amém? Quando eu entrego minha oferta, quando eu entrego minha dízimo, minha primícia, eu estou entregando para o Senhor. Se alguém, em algum momento, administrar esse recurso de uma maneira que talvez eu julgue não ser a mais correta, cada um vai prestar conta com Deus, assim como Ananias e Safira prestaram. Desculpa aí. Mas nós, amados, estaremos cumprindo o princípio. E como diz o apóstolo René, né? Quem cumpre o princípio te abençoa. Quem quebra o princípio te quebra. Eu não sei você, mas eu já fui quebrado pelo princípio algumas vezes. E eu tenho algumas que doem, e dói bastante. Para a gente nunca mais esquecer que não vale a pena quebrar princípio. Amém, querido? Glórias a Deus. Queridos, ali está o QR Code. Essa oferta da supervisão, ela sempre vem direcionada aos apóstolos que dão cobertura ao idoso em supervisão aplicada. Então, não é só para as primícias, mas para as ofertas que vocês quiserem direcionar para essas reuniões, sempre são direcionadas para a minha vida e para a vida da apóstola Mara. Só para vocês entenderem, tá bom? Pode orar, querido. Tem aqui o gasofilácio, se quiser fazer em espécie, ou pelo QR Code. Amém, queridos? Que você possa levar essa semente para sua casa, né? Que essa das palavras, né? Que
fez muita diferença na minha vida, que possa fazer uma diferença nas nossas vidas. Amém? Nesse momento nós vamos estar ofertando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, nessa manhã, pela oportunidade de poder servir e compartilhar essa mensagem, Pai. Nós queremos aproveitar esse momento para agradecer a Deus pela vida do apóstolo Wagner, da apóstola Adriana, que tem nos servido tantos anos, pela vida do apóstolo Leandro, apóstolo Amara, apóstolo René Terranova, Ana Maria Terranova, todos esses homens de Deus que ao longo dos anos o Senhor tem levantado para nos servir com tanta excelência, Pai. Nós abençoamos cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e te pedimos, Pai, que o Senhor prospere cada um aqui, como diz a tua palavra, a alma generosa prosperará. Que o Senhor abençoe cada um aqui que tem contribuído para a ampliação do teu reino na terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Alguém aí desligou a TV ali? Alguém precisou que não pegou o QR Code? Amém? Qual a chave Pix? É 811. Pega a chave Pix aí que eu vou dar para você. Quem não pegou aí? É 811. 860. Peraí. Aí, rapidinho. 8. Aqui, ó. Traz aqui. Passa aqui. Ela vai. 811. Tem aqui, ó. No telefone aqui. 811. Aqui, ó. Leva lá para eles fazem lá. Levante a mão quem precisa e ela vai até você e daí faz. Tá? 811, 816. Isso. Amém? 811. 816. 860. 969 34. 811, 860, 969 34. Amém? Amados, para nós encerrarmos, eu tenho um comunicado aqui, importantíssimo. Para quem é aqui da região metropolitana, que vai ser Itajaí, São João Batista e Canelinha. Semana que vem, dia 5 de setembro, sexta-feira, às 19h30, lá na igreja de Canelinha, nós vamos ter uma macrocélula, amém? Com o apóstolo Wagner Pacheco. O nosso apóstolo vai ser lá em Canelinha. Então, presta atenção, nessa semana, eu vou estar avisando aí que a igreja 12 sobre um outro recado e aí mudar amanhã. Mas eu só quero avisar aqui todos que a nossa macrocélula para aqui, Itajaí, São João Batista, Bombinhas ali e Canelinha, sexta-feira às 19h30 nós vamos ter uma macrocélula lá em Canelinha. Amém? Com o apóstolo Wagner. Tá certo, queridos? Amém? Vamos se colocar em pé.
Eu quero que você agora visualize aí a tua cidade, visualize o nosso estado, e que você, nesta oração, abençoe a tua cidade. Amém, querido? Porque estamos aqui, como disse, como igrejas do Senhor estabelecidos naquela cidade, juntamente com todos os outros ministérios e juntos ali, trabalhando para essa seara do Senhor, aonde nós realmente cremos e estamos trabalhando para isso, para que Cristo seja gerado em outras vidas. Amém? Levante a sua mão e aí eu quero que você comece a orar e declarar sobre a tua geografia, o avivamento de Deus, que você seja um instrumento do Senhor, do ministério que você é pastor, que você é líder, seja um ministério que esteja despertado para isso, que desperte para esse chamado, para ser testemunha de Cristo, para ser realmente uma referência de Cristo na vida de outras pessoas, os homens sobre os homens, as mulheres sobre as mulheres, os casais gerando os casais em Cristo, jovens avivados, sendo fortes diante do Senhor e sendo um canal de Deus nessa geração de jovens, que assim como, meu Deus e Pai, seja assim transformado toda a nossa geografia pela tua igreja estabelecida no estado de Santa Catarina. Nós oramos pelo nosso estado, para que o estado de Santa Catarina reconheça que tu és Senhor e suficiente Salvador. Que cada igreja, Senhor Pai, estabelecida, cada ministério estabelecido, que é a tua igreja em cada cidade, em cada município desse estado, faça esta obra linda e maravilhosa, que é estabelecer o teu reino, gerando o caráter de Cristo na vida de outras pessoas, tirando elas do inferno e transportando elas para o teu reino de luz, em nome de Jesus Cristo. Que assim, Senhor meu Deus, cada um de nós possamos descruzar os braços, possamos realmente trabalhar com afinco, com vontade, Senhor Pai, com determinação, com perseverança, para que a gente possa, sim, Senhor meu Deus, ser a tua igreja, Senhor meu Pai, ali aonde nós estamos, e que esta igreja gere esse sentimento de pertencimento, que esta igreja gere realmente, meu Deus, homens e mulheres, e assim, Senhor meu Pai, que tenham um coração segundo o teu coração, que tocando em outras vidas, Senhor meu Pai, essas vidas sejam abençoadas, sejam curadas e libertas em nome de Jesus. Que a tua igreja seja também um instrumento, seja qual for a área, Senhor Pai, que esta cidade precisa, seja qual for a área que o nosso estado precisa, que a tua igreja seja luz, e aonde ela for luz, as trevas vão embora, as trevas são expulsas em nome de Jesus Cristo. Aonde tem tido crescimento do adultério, pois ali esteja a tua luz. Aonde há o crescimento, Senhor meu Deus, da violência, ali esteja a tua luz. Aonde há, Senhor meu Pai, o crescimento do uso de drogas, que ali esteja a tua luz em nome de Jesus Cristo. Aonde, Senhor meu Pai, nós estamos vendo aí o crescimento do número de divórcios, que assim a tua igreja seja luz para levar, Senhor meu Deus, a tua palavra a esses ambientes e ali gerar o teu milagre e a tua libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor, querido. Amém. Nossa próxima reunião vai ser em Canelinha. A nossa próxima reunião vai ser lá em Canelinha. Eu vou estar avisando aqui, vai ser o último sábado. Quem vai estar ministrando lá é o pastor Everton. Amém. Vou estar trazendo agora para esse nosso tempo de supervisão os pastores que estão caminhando conosco, para, assim como o André hoje contou as suas experiências, e assim como ele aí está trabalhando, assim também os outros pastores possam trazer para nós suas experiências de ministério, sua vivência, seu discipulado, e isso tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de cada um de nós. Amém, queridos? Tá certo? E logo em breve nós estaremos lá em Rio Negrinho, daí vocês vão lá conhecer Rio Negrinho, que vocês não conhecem ainda. Tá certo? Amém, queridos? Glória a Deus. Dá muito aqui que está ao seu lado aí. Queremos agradecer aqui a equipe de louvor,
pastor Amauri, toda a equipe que estava aqui, agradecer a Dinalva e a Marcela que prepararam um café muito gostoso, que cuidaram daquela cozinha maravilhosa. Muito obrigado, queridas. E a Rebeca também, Rebeca! A Rebeca também, glória a Deus. E amanhã, né, a 12, está convocada para o quê? O culto de celebração aqui às 19 horas. Amém, queridos? Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso. Leva aqueles que aqui estão, Senhor, meu Pai, de outras cidades, como São Bento do Sul, Rio Negrinho, Canelinha, de volta para a sua casa. Que o Senhor acompanhe eles, assim como o Senhor os trouxe, debaixo da tua bênção e da tua segurança. Obrigado, Senhor Deus, nesse chamado que o Senhor nos abençoa para sermos apóstolos sobre o estado de Santa Catarina e aqui poder ter a oportunidade de caminhar com pessoas tão preciosas. Que assim, Senhor meu Pai, seja consolidado cada dia mais este projeto, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o território do Brasil, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos na paz.